Caros alunos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Hugo Filardi, sou professor de Direito Processual Civil, com mestrado e doutorado na PUC São Paulo, e atualmente leciono Direito Processual Civil na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Para a aula de hoje, nós temos 3 temas básicos propostos a serem desenvolvidos. Nós falaremos no curso de 8 blocos sobre ação de exigir contas, embargos de terceiros e ação monitória. Bom, senhores, de uma forma bastante objetiva, eu gostaria de começar falando da ação de exigir contas. E o primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer junto aos senhores é a diferença existente entre a ação de exigir contas e a ação de dar contas. A ação de dar contas é aquela ação que é regida pelo procedimento comum, processo de conhecimento, em que o legitimado ativo é o devedor na prestação das contas. Obrigação esta que o credor se recusa a recebê-la. Então, quem tem uma obrigação legal de prestar contas, busca ajuizar uma ação de nome ação de dar contas, ação esta que é regulada pelo procedimento comum, processo de conhecimento. Diferentemente da ação de exigir contas, em que a legitimidade ativa é do credor das contas, de quem deve exigir as contas. A base legal da ação de exigir contas está compreendida entre os artigos 550 e 553 do Código de Processo Civil. Trata-se de um procedimento especial. Vejam, enquanto a ação de dar contas é pautada pelo procedimento comum, a ação de exigir contas mereceu do legislador um caminho diferenciado para encontrar a sua solução. Devemos, então, conceituar a ação de exigir contas como uma apresentação pormenorizada, parcela a parcela, de componentes de crédito e de débito decorrentes de uma relação jurídica, sempre com a apuração final de saldo, débito, crédito ou com o apontamento da inexistência de valores a serem pagos ou recebidos. A grande questão é a ação de exigir contas, ela decorre de uma obrigação, decorre de uma relação jurídica de direito material, em que quem está na situação de exigir as contas propõe uma demanda judicial por um procedimento especial, detalhado nos artigos 550 a 553, com o objetivo de sujeitar um réu, que é um devedor na prestação de contas. Esse devedor é instado pelo poder, pelo Estado juiz, pelo Poder Judiciário, a, numa primeira fase, informar se de fato há a obrigação de prestar contas, e numa segunda fase, o devedor, ou o sujeito passivo da relação jurídica processual, o devedor da obrigação de direito material, ele deverá efetivamente prestar as contas para que o autor da ação possa analisá-la, impugná-la e, ao final, esse procedimento comum seja resolvido por uma sentença judicial. Sentença essa que poderá apurar valores a serem recebidos pelo autor, valores a serem pagos pelo autor e uma declaração de quitação de obrigações entre autor e réu, quando a conclusão judicial for pela inexistência de valores a serem pagos ou recebidos pelo autor. A forma de prestação dessas contas, na ação de exigir
contas, conforme detalhado pelo próprio artigo 551 do Código de Processo Civil, é uma forma técnica. Vejam, senhores, a ação de exigir contas impõe ao sujeito passivo o dever de maneira pormenorizada, apresentar todo o passo a passo, todo o histórico decorrente de uma relação jurídica entre um autor e um réu. Vejam que essa apresentação pormenorizada, ela exige que haja uma evidenciação em juízo num formato contábil, num formato de contabilidade. Então, há uma regra clara de noções de contabilidade que devem ser colocadas em juízo para que haja uma demonstração clara nas contas que estão sendo apresentadas pelo réu na ação de exigir contas proposta, evidentemente, pelo autor. A petição inicial da ação de exigir contas, vejam, logicamente, que ela deve levar em consideração as regras gerais presentes no artigo 319 do Código de Processo Civil. Então, todos os requisitos inerentes à petição inicial, detalhamento esse que está atrelado ao procedimento comum, são aplicáveis a este procedimento especial. A ponderação adicional que faço aqui aos senhores é que há necessidade, além dos requisitos do 319, há uma necessidade discursiva, dialética, da apresentação clara das razões pelas quais o autor exige a prestação de contas. E há também a necessidade da comprovação documental da existência de uma relação jurídica de direito material que enseje a possibilidade ou a viabilidade do autor propor uma demanda de exigir contas. Então, fica evidenciado com esses dois pontos adicionais a demonstração de um interesse processual qualificado na ação de exigir contas. Ação essa que é um procedimento especial. Vejamos as possibilidades do réu. Então, o autor é aquele que tem um direito de exigir a prestação de contas. O réu, o sujeito passivo na ação de exigir contas, é aquele legitimado, aquele obrigado, é aquele que tem a responsabilidade legal de prestar as contas. E vejamos que o réu possui três possibilidades. O réu, ele instado, ele citado num procedimento especial de exigir contas, ele será citado para apresentar resposta. E ele poderá adotar ele terá três alternativas. Ele poderá simplesmente prestar as contas, abreviando assim a primeira fase do procedimento especial de prestação de contas, que é um procedimento destinado a verificar se há ou não a pertinência na prestação de contas. Então, o réu pode, de antemão, já apresentar as contas de forma pormenorizada e sempre levando em consideração os indicativos contábeis necessários para o detalhamento, para as especificações que são inerentes à apresentação de contas por parte do réu numa ação de exigir contas.
O réu também ele pode se manter inerte. E essa inércia do réu, ela, de certa forma, ela produz a aplicação, ela induz a aplicação dos efeitos da revelia. Sobretudo, o efeito material da revelia, que está ligado à presunção de veracidade dos fatos. Então, se não há uma oposição formal do réu, se o réu não se apresenta nos autos apresentando a contestação ou a prestação de contas, se o réu se mantém inerte, a marcha processual precisa necessariamente prosseguir. E esse prosseguimento se dará com a aplicação da penalidade de revelia, produzindo assim, se manifestando assim, preponderantemente o efeito material da revelia de presunção da veracidade dos fatos, das alegações do autor deduzidas na petição inicial, consolidando assim a obrigatoriedade do réu em prestar contas. E mais do que isso, os indicativos da petição inicial de informações e de valores que seriam sugeridos como devidos ao autor, eles se tornam com uma aparência de veracidade. A terceira possibilidade para o réu é a apresentação de contestação. E essa contestação, senhores, ela pode abordar questões processuais, são aquelas matérias de ordem pública. Dou aqui o exemplo de ausência de pressupostos processuais, ausência de condições da ação. E o réu também poderá se opor à responsabilidade de prestar contas. Então, estamos diante de uma hipótese de contestação com um grau de matérias a serem produzidas limitado. A contestação no procedimento de exigir contas não é plena, não se pode deduzir toda e qualquer matéria de direito. As matérias estarão intimamente ligadas, necessariamente ligadas, a pressupostos processuais, condições da ação, matérias de ordem pública, como prescrição ou decadência, e a obrigatoriedade ou não de se prestar as contas. Então, gostaria de repisar com os senhores que a petição inicial na ação de exigir contas, ela tem requisitos específicos, um de natureza dialética, que é um detalhamento argumentativo das razões pelas quais o autor tem a capacidade, tem a legitimidade de exigir contas do réu, e há também a obrigatoriedade de construir uma prova documental que exija o liame obrigacional do autor e réu, no sentido de que o réu tenha que prestar contas ao autor. Além disso, na contestação, a gente tem a possibilidade do réu simplesmente prestar as contas que são exigidas pelo autor. O réu pode se manter inerte, e aí verifica-se a aplicação da penalidade de revelia, e o réu poderá apresentar contestação esta vinculada a questões, a nulidades processuais, a matérias de ordem pública e a própria responsabilidade, o próprio dever, o duty, de prestar as contas. Diante dessa estruturação de raciocínio, eu vou concluir aqui o primeiro bloco desta exposição para prosseguir num segundo bloco, ainda falando sobre ação de exigir contas. Espero que os senhores estejam gostando do material.